Às memórias de hoje, trazemos o trabalho das Irmãs Hospitaleiras. Temos connosco a Superiora Provincial, a Irmã Sílvia. Muito boa tarde, obrigado por estar connosco. Boa tarde, Paulo. Também agradeço esta oportunidade de falarmos um bocadinho da nossa história dos últimos tempos, que é uma história comum à humanidade, não é? Com perdas e também com descoberta da passagem de Deus por alguns momentos. E podemos, se calhar, começar a nossa conversa por evocar a Irmã Zélia, uma irmã que faleceu. Disse-me, quando, enfim, acertámos esta conversa entre nós, que faz precisamente um ano esta quinta-feira que a Irmã Zélia faleceu, não é? Exato. E com Covid. Com Covid, exatamente. Foi a primeira irmã e única, graças a Deus, que tivemos, que perdemos ao longo deste ano. Ainda que tínhamos tido várias irmãs infectadas, mas a irmã Zélia foi a que nos deixou. E, surpreendentemente, de um grupo de irmãs que tinham vários sintomas daquilo que nós pensávamos que era uma gripe, ela não tinha sintoma nenhum, estava bastante bem. Mas na madrugada do dia 21 para 22 de março teve uma paragem cardiorrespiratória bastante intensa e grave, acompanhada também de alguma perda de consciência, e foi levada para o hospital, ficou ali internada, e na segunda-feira não tivemos grandes informações dela. Apenas em algum momento durante o dia ela pediu, como não tinha visitas, pediu à enfermeira de serviço para ligar às irmãs e para deixar uma saudação afetuosa para todas, o que, quando ouvimos esta informação, animou-nos, não é? Porque nós tínhamos-la visto partir inconsciente, naquele estado menos favorável, e animou-nos. Na terça-feira não tivemos nenhuma informação assim de relevo, e na quarta-feira de manhã fomos surpreendidas com a notícia de que ela tinha falecido. É verdade, ela foi para o hospital, não nos passou pela cabeça que poderia ser Covid, mas naquele período, que era um período já um pouco quente nesta situação epidemiológica, foi testada e realmente foi testada positiva. E aí alertou-nos para que o resto dos outros sintomas, que era gripe, afinal poderia não ser gripe, e de facto não era. E que memórias interessa guardar, interessa evocar da Irmã Zélia, do trabalho na congregação? A Irmã Zélia tinha 83 anos, tinha 62 anos de congregação e era de uma família numerosa, não é? Sendo que ela e mais duas irmãs eram irmãs hospitaleiras. Ela era mais nova, a única viva ainda, e foi uma irmã que na história da nossa província, sobretudo, teve muitas missões de responsabilidade, seja a nível de governo, seja a nível de formação. Ela foi uma irmã que acompanhou os colégios apostólicos, que naquele tempo tínhamos, foi responsável pelo Deidanha, também foi uma irmã que esteve em África como superiora delegada em Moçambique, no primeiro período da nossa presença, e esteve lá e depois acompanhou a nossa saída com a independência. Teve também como mestra de junioras, naquele tempo conturbado e da primavera do concílio, e as irmãs que foram acompanhadas por ela, muitas delas ainda vivas e ativas, têm uma memória muito bonita dela como uma pessoa muito aberta, e apesar de todas as controvérsias que poderia haver naquele tempo de desencontro entre gerações, a Irmã Zélia conseguia fazer a ponte e conseguia, por um lado, conduzir as irmãs mais jovens a esta abertura e também levar as irmãs com mais idade a abrirem-se a esta sua abertura própria, não é? Depois também foi uma irmã que esteve responsável por grupos de irmãs em preparação para os votos perpétuos, a que nós chamamos as Irmãs Josefinas, e foi também a Conselheira-Geral da Congregação e Superiora Provincial. E neste período, já pronto, no final da sua vida, estava numa residência,
por causa dos seus problemas de saúde. Estava ali há cerca de 2 anos, creio eu, mas até aos 80 anos, 81, era vice-superiora de uma comunidade. Portanto, sempre foi uma irmã muito ativa, muito aberta e, sobretudo, com um grande desejo de estar presente junto das pessoas e de ser ajuda. Era uma irmã muito alegre e que viveu com muita alegria a sua vocação e a sua consagração. E, sobretudo, uma irmã também com muita visão de futuro. Muita visão de futuro, sim. Que fica na história, acredito, da província e da congregação, não é? Sim. Na história governativa, na história formativa e na história afetiva. E, sobretudo, também na história espiritual, pela sua união com Deus e pela sua ligação afetiva à Maria. Foi, infelizmente, uma perda que tiveram, né, neste ano de pandemia que já lá vai, e que acredito nas vossas casas, sendo casas de saúde, enfim, foi um ano muito diferente, a exigir também muita reconfiguração, muita adaptação, muito esforço para o tratamento da doença mental e para o combate ao Covid. É assim, sobretudo isso, inicialmente, que nos assustava muito, a um dado momento, constatávamos com surpresa que, de facto, aquilo que nós poderíamos pensar que seria uma dificuldade, e sim que era uma dificuldade, a necessidade do confinamento, esta observância de uma série de regras com as quais nós não nascemos, não é? O uso de máscaras, distanciamentos, que nós percebemos isso não só nas irmãs, mas também nas pessoas que acompanhamos doentes, que conseguiram e estão a conseguir viver estas normas com alguma leveza, por assim dizer. Não é que não lhes custe, porque falando em doentes que estavam, as pessoas doentes que estavam habituadas a girar pela casa, a ir ao bar, tomar o seu café e sair às compras e por aí, e estão praticamente há um ano sem poder fazer isto. Claro, podem ser em determinados momentos, mas mesmo para consultas, no regresso têm que fazer uns dias de quarentena e de isolamento, o que é uma coisa muito complicada, mas que estão a conseguir gerir este tipo de exigências. Para as nossas irmãs, sobretudo estas irmãs de mais idade, creio que foi, sobretudo no primeiro período, em que a doença em si era uma coisa completamente desconhecida, não sabíamos onde é que estava, como é que se geria isto. Tivemos um bom grupo de irmãs que tiveram que estar em isolamento nos seus quartos, cerca de 2 meses e meio, este primeiro grupo, e que realmente foi uma coisa muito complicada porque as pessoas não se viam, estavam nos seus quartos, havia irmãs que estavam ao serviço e colaboradores que estavam ao serviço delas, mas a comunidade em si não se encontrava. Rezavam no quarto, comiam no quarto e tudo o que faziam era no quarto e não se viam, e isso elas sentiam. Mas uniam-se também a todas aquelas pessoas que iam acompanhando pela rádio e pela televisão e que percebiam que estavam a sofrer, que estava muita gente a perder a vida, e conseguiam dar graças a Deus também por o cuidado que estavam a ter. Que foi um momento não fácil, mas que creio que se uniram muito àqueles que estavam em situações de saúde ou de doença mais graves. Isso para nós também nos ajudou bastante a viver esta instabilidade, por assim dizer, e perceber que de facto, às vezes os mais frágeis são aqueles que nos ensinam a viver as dificuldades. Acredito que tenha sido uma experiência da condição humana, que tem fragilidades. Exatamente. No fundo, é uma experiência da condição humana e de percebermos que, de facto, nada é certo. De facto, é assim, a presença de Deus é certa, é a única coisa certa que nós temos. Mais nada é certo, porque os nossos planos, as nossas organizações, as nossas programações deixaram de existir, por assim dizer. Era cada dia, programávamos o dia seguinte com a abertura que podia não ser assim, não é? E de facto,
em tantas situações isso nos ocorreu, entre entre março e junho, quer dizer, cada dia era gerido ao longo do dia, não dava muito, e eu podia dizer, olha, vou fazer isto de manhã, eu vou fazer isto à tarde, mas depois se calhar podia não poder fazer, não é? E de facto esta condição de não poder, por assim dizer, creio que isto foi uma aprendizagem para nós todos, e se calhar também ajudou-nos a crescer em generosidade e também na consciência do nosso tamanho. Na consciência do nosso tamanho. E este tempo ajudou também a afirmar a urgência do cuidado das pessoas com doença mental, nomeadamente, mais fragilizadas, que, enfim, essa fragilidade tornou-se mais evidente nestes tempos. Tornou-se e, sobretudo, creio que muitas pessoas ficaram sem resposta, mesmo a este nível, ao nível da saúde mental, porque a ausência de consultas, e que nós temos tantas pessoas a fazer consultas connosco, que se mantêm em estado equilibrado, em estado são, por assim dizer, a ausência de consultas, a ausência da procura de medicação, acreditamos que muitas pessoas, não só a pessoa em si, mas também o seu contexto familiar, sofreu com esta falha. E acreditamos que, é assim, agora as pessoas já vão vindo sim, mas percebemos que o Estado é sempre muito mais agravado do que naquelas consultas que eram normais, mensais, 3 em 3 meses, mas que havia um acompanhamento mais contínuo, que também ajudava as pessoas a manterem-se e a explicitarem o que pudessem estar a sentir ou não. É claro que todas estas novas tecnologias que aprofundamos, nomeadamente este tipo de conversa que estamos a ter via Zoom, e também as consultas que começaram a surgir via Zoom ou por telefone, vão ajudando, mas nada se compara à presença física, não é? E a nível da saúde mental, a presença física e o encontro é muito importante, é fundamental. Na própria congregação, na província, esta experiência da pandemia, da fragilidade, levou-vos de alguma forma, alguma, não digo uma reestruturação, porque enfim, mas acredito que a redefinir prioridades, a redefinir atitudes diante das respostas que têm de dar, acredito que esse exercício acontece todos os dias, acontece nas vossas reuniões de programação, de decisão. Sim, é assim, no fundo, a primeira prioridade é a vida, não é? E a defesa dela. E creio que essa foi sempre a nossa primeira prioridade. Quando já temos esta parte mais ou menos estruturada e garantida, se calhar podemos abrir-nos a outras coisas que faziam ao normal anterior, não é? Por exemplo, eu sei que neste momento já em centros dos nossos grupos de doentes que estão a sair, e elas quase, é um ano em casa sem sair, começam a fazer essas experiências. Também em termos de celebrações eucarísticas, que muitas delas gostavam de estar presente e até participavam bastantes, tiveram um ano praticamente sem celebração eucarística presencial. A um dado momento, sobretudo naquele período do Dia da Saúde Mental e assim em Natal, períodos mais festivos, poderiam participar sim, mas era dentro dos seus próprios serviços, ou seja, o sacerdote ia ao próprio serviço e celebrava para aquele serviço, e depois para outro, e para outro, e para outro. E não há este contacto, este encontro, não é? Ou seja, isso acaba por ser uma redefinição do nosso funcionamento, não é? Nós neste momento ainda não temos eucaristias, digamos, em que toda a gente está presente. Há sempre os números clausos, não é? Consoante o tamanho das capelas e das igrejas. Mas lá está, é assim, vai havendo estas novas tecnologias que também nos ajudam a viver
Uhum. Não é a normalidade, mas é uma coisa aproximada, não é? E graças a Deus que há, não é? Se calhar noutro tempo não teríamos estas oportunidades e por isto, para nós, creio que também é bom valorizarmos o que temos, não é? Não só aquilo que perdemos ou que ainda não conseguimos reaver, por assim dizer, mas valorizarmos as possibilidades que temos. Nós, na nossa província, e isto é um dos pontos positivos da pandemia, ou que a pandemia nos ajudou a desenvolver. Nós, na nossa província, habitualmente 2, 3 vezes por ano, ou mais até, costumamos ter encontros de irmãs, encontros temáticos. E é por grupos pequenos, 20, 30 irmãs, por aí, em cada grupo, às vezes 40. E temos, habitualmente, só que a pandemia impediu-nos isto, naturalmente, não é? Com estas novas tecnologias, conseguimos juntar-nos mais do que 20 ou 30, não é? E conseguimos uma coisa que antes não conseguíamos, que é assim, as irmãs de Moçambique e Angola nunca participavam nestes encontros, a não ser que estivessem de férias cá, ou para outra coisa qualquer. E agora participamos todos, porque de facto basta que tenham rede de internet capaz, podemos estar juntas. Ainda, por exemplo, ontem tivemos um encontro em que tivemos as comunidades todas da província, ou seja, tivemos Angola, Moçambique, Portugal, incluindo o continente, Madeira e Açores. Ou seja, ali só neste encontro uns 3 ou 4 fusos horários, o que é uma coisa interessantíssima, não é? Coisa que seria impossível antes da pandemia, porque não tínhamos tão apuradas esta agilidade com as redes sociais. Então, creio que isso foi um ganho e uma conquista que a pandemia também, para a qual a pandemia nos fez despertar. Não a pandemia em si, mas as condições que nos foram impostas por ela. Sem dúvida que sim, e que nos ajudam também a uma relação, mesmo que diferente, Sim. e a partilhar histórias e vivências como esta que a irmã partilhou connosco, nomeadamente a irmã Zélia, que faleceu há um ano, e a experiência da congregação das irmãs no cuidado da saúde mental ao longo deste tempo de pandemia, o que agradeço muito ter partilhado connosco essas vivências ao longo do último ano. Eu também agradeço esta oportunidade de poder falar da irmã Zélia, um ano depois da sua partida. Sim. E acreditamos que permanece connosco, ainda que não esteja de onde a vimos sair, por assim dizer, mas que permanece connosco. Sem dúvida que Muito sim. obrigada. Muito obrigado.